Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou dar continuidade à ligação do limpador de para-brisa, né? Na verdade vai ser a parte 2 de um vídeo longo que eu fiz, foi o vídeo anterior que eu não consegui fazer a ligação, porque todas as informações que eu busquei e que eu fiz aquele esquema que eu mostrei para vocês, acabou não dando resultado, né? Quando eu liguei o pós-chave, queimaram alguns fusíveis, indicando que havia curto-circuito. Então, nem dei continuidade, eu simplesmente parei de mexer para não piorar a situação, né? Porque se a gente insiste em trocar fusível em algo que já está em curto, a gente pode danificar todo o chicote elétrico. E vocês têm acompanhado o trabalho que é o, a confecção desses chicotes. Hoje eu estou muito feliz. A minha filha mais nova está fazendo aniversário, né, completando 7 anos de idade. Então é um dia de muita felicidade para mim. Eu estou aqui transbordando porque é muito bom a gente ver os filhos crescendo, né? Então eu estou muito feliz com isso, muito feliz por ela estar completando mais um ano de vida. E isso é até um incentivo para que eu faça as coisas direito, né? Esse aqui foi o esquema que foi feito, que foi a junção de várias informações adquiridas no Google, né, na inteligência artificial, e que deu problema. Então eu fui por partes. Aí isso aqui é a parte traseira do relé temporizador, né? Eu consegui um esquema com a fábrica a respeito de para que serve cada pino, né? Cada saída de pino. Então, com isso aqui eu fiz esse esquema aqui e depois eu parti para a chave. Aí essa chave aqui é o interruptor, né? Do limpador de para-brisa, que é esse daqui. Esse aqui é o interruptor original do ônibus. Então eu fui e olhei a parte traseira dele e usei os mesmos princípios do botão do farol. Então eu fiz a ligação do pós-chave para a ligação para o acionamento, né, do limpador de para-brisa. Eu coloquei a entrada aqui e aqui, tipo um jumper. Aí eu consegui, ligando a primeira velocidade, eu consegui saber que era o L, que era nesse daqui que mandava energia quando eu ligava a primeira velocidade. Então, mandava energia nesse daqui e nesse daqui. Aí, a segunda velocidade mandava energia nesse daqui e apenas nesse daqui. Então, acabou que para ligar a primeira velocidade vai ser esse e a segunda velocidade esse daqui. Esse daqui que sai também é a corrente positiva que eu poderia mandar para o limpador do passageiro. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar um outro botão para poder ligar o limpador do passageiro, já que ele também tem a função intermitente, né, que ele não fica ligando direto. Então, o do passageiro eu vou colocar apenas ele intermitente e direto na velocidade baixa. Aí aqui eu consegui fazer as ligações, né? Aí esse daqui vai ser o botão para função intermitente do limpador do lado do motorista. Que aí esse botão aqui ele vai ligar primeira velocidade contínua e segunda velocidade contínua. Esse daqui, que vai ser um botão simples, que eu vou olhar qual dos botões aqui eu vou poder utilizar. E vou fazer essa ligação. Aqui tem aqui é a chave, né? A chave lá onde eu faço a ligação, que vai ser a ligação 1 do pós-chave, que vai energizar. Esse aqui é o motor do limpador e aqui é um botão. Eu coloquei esse modelo de botão que é tipo esse modelo aqui, que é de ignição. Ele pode servir também para o esguicho, mas eu vou conseguir um botão
que se encaixe no painel para fazer essa função. Então aqui a ligação que eu fiz, ela vai ser dessa forma, né? Eu só vou confirmar aqui se é o positivo ou o negativo. E pelo teste que eu fiz aqui do botão, ele vai funcionar. Agora resta saber se essa ligação do relé, né? O relé é esse aqui, o relé original do ônibus, né, Mercedes. Aí aqui é a parte traseira, é onde a pinagem é de acordo com o desenho, né? Então, esse desenho aqui e a função de cada pino eu obtive na fábrica, que eles me passaram. Porém, eu não consegui fazer, eu não consegui a informação a respeito do botão, apesar de que é um botão que ele é fabricado até hoje, mas a maioria dos eletricistas que trabalham hoje na manutenção, eles nasceram depois que esse sistema foi criado. Então, os novos botões, eles são bem diferentes, né? Eu acredito que o princípio seja o mesmo, mas parece que há uma falta de interesse desses eletricistas mais novos de passar informação. Até me deixa um pouco chateado que se eles querem a informação só para eles, para que a gente nos vejam obrigados a levar o veículo para eles fazerem a manutenção, então que já sejam direto. O problema é que a gente vê na internet que eles colocam informações errôneas, então a gente segue as informações deles para poder fazer o serviço, né? A gente vai fazer o serviço, se não tiver preparado vai queimar o chicote todo, então para eles vai ser vantagem que aí depois de tudo estragado, a pessoa vai procurar o eletricista que vai cobrar um valor até maior, né? Porque no caso, ao invés dele fazer a ligação, ele vai ter que corrigir tudo que foi estragado. Então isso aí eu não acho muito bacana e por isso que eu estou aqui mostrando para vocês como eu fiz para que fique mais claro, né? Aqui foi através desse primeiro rascunho que eu cheguei até esse, né? Porque primeiramente eu busquei informação sobre o relé para depois buscar a informação da chave, né? Na verdade, eu nem busquei informação, na verdade, eu fiz o teste ontem por conta própria, colocando o positivo pós-chave aqui nos pinos aqui centrais para ver o que ia acontecer. Isso com o botão energizado. Aqui é toda a fiação antiga, né, que foi feita para poder fazer aquela ligação. Ainda tem mais fio aqui que eu vou procurar. E mais fio aqui que eu vou procurar. Na verdade, eu já sei que esse daqui é o do esguicho. Então, o botão do esguicho, como vai ficar aqui do lado esquerdo, eu já até mantive ele aqui. Aqui é o pós-chave, né? O pós-chave que vai energizar o sistema. Já está pronto. E aqui os fios que vão lá para 4 desses aqui são a fiação que vai lá para o motor do limpador do lado do motorista, né, o lado esquerdo. Aí eu vou localizá-los para fazer a ligação conforme esse novo esquema. Como eu vi ontem um vídeo de um eletricista que disse que já está nessa função há 20 anos e mesmo assim não consegue as informações a respeito disso. Então ele tem que ficar garimpando na internet alguma coisa para poder liberar o serviço para o cliente. Então ele acaba entregando serviço diferente, né? Com ausência de algumas funções, tem que inventar uma desculpa qualquer para o cliente e para liberar o serviço. Então, fazendo essas adaptações aqui, quem tiver dúvida vai poder utilizar para liberar o serviço de forma satisfatória. Tudo bem que vai acabar utilizando outros botões, mas pelo menos o sistema vai funcionar. E um carro antigo como esse aqui, né, que já tem quase 40 anos de uso, não tem como ficar tentando inventar muita coisa.
quando o chicote é original é até mais fácil, mas no caso aqui desse chicote que já não, no caso desse daqui o chicote já é feito, né, já é outro tipo de chicote porque o original foi furtado. Então já é uma dorzinha de cabeça aqui que a gente tem que enfrentar, porque se a gente quer fazer o carro funcionar, tem que pôr a mão na massa. Eu olhei alguns chicotes, né, consegui encontrar o chicote original, mas é muita fiação, é muito cabo, que no caso desse carro aqui, por ser um motorhome, a maioria não vai ser utilizada, a maioria mesmo. Eu posso dizer que de 10 pinos, pelo menos 8 ou 9 não serão usados. Então é até perca de tempo e dinheiro comprar um chicote, porque se você compra o chicote original para um carro que já foi todo mexido, então você vai ter que buscar a fiação que será necessária e utilizar algum tipo de relé, porque geralmente o chicote ele utiliza relés de outras funções para fazer a sua determinada função. Ou seja, às vezes apenas um relé ele é usado para 3 funções. Se dessas 3 funções 2 foram retiradas, então vai ter que fazer um outro tipo de ligação para que a funcionalidade do que ainda está instalado fique ativa. Aí, seguindo aqui essa ordem de ligação do botão, que é uma ordem apenas para ligação simples, eu fiz aqui. Aqui vocês podem ver o botão, né? 1 e 2. Então aqui no meio tem esse vermelho e esse cinza com listra verde. Na verdade eles estão jampeados, né? As cores diferentes é porque era o meio de fortuna que eu tinha. Então eu fiz a ligação. Aí embaixo é o fio azul, que é a primeira velocidade. Em cima o fio verde, que é a segunda velocidade. Aí o que fica ocioso é esse daqui, né? Que na hora que eu ligar a primeira velocidade, ele também será energizado com o positivo, né? Com o 15 da pós-chave. Então aqui eu vou virar a chave e fazer o acionamento. Com uma mão aqui é meio difícil, mas aqui primeira velocidade. Aí dá para ver que está funcionando. Vamos ver se vai dar para poder captar o movimento. Eu tirei as paletas para fazer o teste, porque o limpador, né? Porque as paletas estão ruins, não vai arranhar. Essa é a primeira velocidade, né, que está funcionando, e agora a segunda velocidade. Aí tá mais rápido, não sei se vocês conseguiram captar o barulho. Então aqui, pela chave, já há o limpador de para-brisa. Porém, sim, funcionamento. Porém, apenas a função de ligar, né? Primeira velocidade, segunda velocidade e desligar. Aí os outros pinos eu não consegui saber quais são as funções, então a princípio eles continuarão desligados. Aí, após isso, eu vou partir para a ligação do relé. Então aqui a gente vê que pelo esquema do botão não vai nem fio para o relé, a não ser a fiação 15, né, o pós-chave, que ele é jampeado também no 15 do relé. Então isso aí é para o funcionamento do relé, que vai fazer as funções intermitentes e da posição, né? A posição do limpador, que aí ele vai ligar, independente de onde a gente desligar a chave, ele vai voltar para a posição inicial. Pessoal, acabei fazendo aqui, mas a ligação foi só para intermitente, que eu consegui achar. Eu, nesse esquema que eu tinha feito aqui, eu tive que fazer, não deu certo também, eu tive que fazer novas buscas entre erros e acertos. Queimei 7 fusíveis, mas consegui chegar aqui no denominador comum, se posso dizer assim. Aqui eu tive algumas modificações, que aqui o S, eu liguei o S na primeira velocidade e
o 15 aqui, esse aqui manteve, né? Aí o 15 aqui do motor do limpador de para-brisa, 15 do motor do limpador de para-brisa, eu liguei ele no pós-chave. Então esse aqui ficou pós-chave, né? Aí com isso eu consegui fazer o funcionamento da função intermitente. Então aqui eu vou ligar a chave e a função intermitente aqui tá, coloquei nesse botão. Então ele liga, aí funciona e para. Ou seja, ele vai, né? Depois para. Aí intermitentemente. E eu aproveitei e liguei também esse outro botão que é para o para-brisa do passageiro. Ele só vai funcionar, né, por causa do relé. Depois eu vou ver se eu adaptando outro relé, se ele vai funcionar independente, talvez funcione, né? Eu até tenho outro relé, depois eu vou fazer o teste, mas por enquanto ficou dessa forma. Então essa lâmpada aqui eu estou simulando como se fosse o limpador do lado direito, né, do passageiro. Então aqui eu ligando esse interruptor, ele vai funcionar juntamente com esse. Aí na hora que funcionar a lâmpada acende. Aí ela apaga, ou seja, na hora que acende, né, é porque está indo energia para poder levar a paleta lá e depois voltar para o lugar de descanso. Mas isso é só se esse aqui estiver ligado. A partir do momento que eu desliguei esse aqui, o limpador do lado direito também, ele para de funcionar. E aqui o esguicho, eu ligando o esguicho, né, aqui ele está direto, mas como se fosse simulando como se fosse esse aqui, né? Esse aqui ele aperta e solta. Era para utilizar esse, mas ele não está funcionando. Então depois eu vou adquirir um desse aqui para colocar aqui nesse lugar. Então fazendo o teste, na hora que eu ligo aqui, ele esguicha a água e os dois limpadores funcionam de maneira intermitente. Então enquanto estiver ligado, ele vai funcionando. Depois que desliga, os dois vão funcionar para poder fazer a limpeza da água, né, para poder tirar a água. Então aqui por enquanto deu certo, né? Essa parte aqui deu certo. Depois eu vou buscar isso aqui. É só eu levar a fiação até o motor do lado do passageiro, que eu tenho que consertar aquele problema lá que parece que as engrenagens saíram do lugar, né? Quando as meninas forçaram o limpador, mas isso aí eu vou resolver. E aqui, esse aqui é o da forma contínua, né? Da primeira e segunda velocidade. Eu, por enquanto, eu estou com ele desativado porque quando eu fiz o teste com no funcionamento ligado aqui, dava contato lá no intermitente e queimava o fusível. Agora eu até liguei a velocidade 2 e o outro lado funcionou, não sei porquê. Depois eu vou ter que verificar por que aconteceu isso. Então alguma coisa errada não está certa. Mas aqui já está fácil, né? Então eu consegui fazer a ligação, enfim. Só falta terminar os ajustes, lembrando que só funciona com só vai funcionar com o pós-chave ligado, né? Com o pós-chave essa aqui, número 1. Aqui, com ela desligada, não vai funcionar. A partir do momento que eu ligo, né? Tanto no 1 quanto no 2, o limpador vai funcionar normalmente. Pelo menos por enquanto a função intermitente, né? Que é mais para chuvisco, está funcionando normalmente. O lavador também está funcionando. Então aqui é uma parte que deu certo. Agora falta eu ligar de forma contínua, porque por enquanto ele só está intermitente. Aí eu vou bolar uma forma que eu possa fazer a ligação sem que afete o relé, né? Porque eu fiz ali, vocês viram na hora que eu liguei, acabou que mandou energia para os limpadores e funcionou de maneira intermitente. Então eu vou
verificar a possibilidade de usando um relé simples para poder isolar, para a partir do momento que eu acionar esse botão aqui para forma contínua, ele vai cortar a energia que vem para cá. Aí dessa forma vai funcionar independente. Para variar, está quase de noite, mas deu certo. Então, como eu tinha dito, eu poderia dizer que era a parte 2, porque na parte 1 do vídeo não funcionou, porque era um outro tipo de sistema, né? Era esse esquema aqui, e foi um tipo de ligação que também estava queimando o fusível, né? Na verdade, o primeiro fusível que queimou, eu acabei ficando com receio de estragar mais coisa e desliguei tudo, desfiz tudo e comecei do zero, até que eu consegui chegar nisso aqui, que é a ligação, como posso dizer, a ligação final, pelo menos para o caso da função intermitente, vai ser esse tipo de ligação, e eu farei da outra forma. E como eu disse para vocês, assim que tiver tudo em perfeito funcionamento, né, eu tiver todo o esquema funcionando normal, aí eu farei um outro vídeo mostrando passo a passo de como ligar, né? Não vai ter como eu mostrar dessa forma, igual está aqui. Tem o relé tá aqui, aí tem as ligações dos fios, mas aqui eu vou fazer uma simulação com um desenho, né? Vou fazer um desenho um pouquinho melhor que esse aqui, esse rascunho não ficou muito bom. Aí eu vou fazer um desenho um pouco melhor para poder explicar para vocês como se tudo que está no painel vai ser representado aqui. Lembrando que aqui o botão ele está virado de, posso dizer, cabeça para baixo, né, com os terminais para cima, que é onde eu estou fazendo a ligação. Eu iniciei esse vídeo ontem, que foi até o aniversário da minha filha, né, dia 18, hoje é dia 19. Esse vídeo deve ir ao ar daqui a 2 ou 3 dias. E eu quero deixar aqui meu agradecimento para todos que chegaram até aqui no vídeo. E um forte abraço.